Cidade. Painel com o professor Marco Aurélio. Professor Marco Aurélio Freire, o ministro Alexandre de Moraes ameaça prender o ex-presidente Jair Bolsonaro por descumprimento de medidas cautelares. Bom dia, professor. Bom dia, Vitor. Bom dia, Renata. Bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. Olha, realmente, a escalada entre Moraes, né, em relação ao STF, e Bolsonaro, isso continua e continua a todo vapor. O ministro Alexandre de Moraes, ele ameaça mesmo prender o Bolsonaro e já pediu à defesa do ex-presidente que nessas 24 horas que já começaram a correr, ele explique, a defesa explique por que Bolsonaro estaria usando redes sociais, descumprindo, né, as medidas cautelares impostas pela corte. Esse é um fator importante porque há uma série de medidas que ele tem que cumprir para além da tornozeleira, dos horários, existem outras, rede social, não falar com o filho dele, Eduardo Bolsonaro, e Alexandre de Moraes considera que se isso ocorreu, porque há alguns perfis que publicaram alguns vídeos de Bolsonaro assim, nas redes sociais, e aí o que está se averiguando é se foi Bolsonaro que fez a publicação ou não, porque se foi, ele pode ser passivo de prisão. Mas essa ameaça repercutiu enormemente. Inclusive o próprio ex-presidente também foi ao Congresso e ele reclamou e ele mostrou, né, como é que a situação dele está. Inclusive a gente tem esse vídeo, né? Vamos mostrar esse vídeo para quem está na experiência. Ele pode ser penalizado por mostrar o vídeo? Não, pelo vídeo não, porque ele é uma aparição pública, ele é uma pessoa pública, a gente não seria penalizado por isso. Eu estou falando quem divulga, né? Quem veicula, quem compartilha. Agora, se está nas redes do presidente. Eu tô apreensiva. Se está nas redes do ex-presidente. Se estiver nas redes do ex-presidente, você realmente. Ele não pode fazer isso, não pode fazer entrevista, mas quando ele está em público e você fala com ele ou mostra, em tese não, porque ele é uma pessoa pública, inclusive é um personagem da política brasileira. Então, nesse sentido, ele foi ao Senado, ao Congresso, que é a casa de todos os brasileiros, e reclamou, e inclusive todos os portais mostraram esse momento do presidente falando, do ex-presidente, aliás, falando com o público. A gente pode mostrar, né? Isso aí, não desviei recurso público. Tira o celular aí, não matei ninguém, não trafiquei ninguém. Isso aqui é um símbolo da máxima humilhação do nosso país. É humilhação aqui. Uma pessoa inocente. Toma, galera. Ao silêncio! Ao silêncio! Estão fazendo com ele, presidente da República. Nós vamos enfrentar a família toda. O que vale para mim é a lei de Deus. Essa tornozeleira é a libertação do Brasil. Perfeitamente. Vocês viram, né? É a primeira vez que ele mostrou a tornozeleira eletrônica. Isso, e o tom, né, com o qual ele fala, né, e ele fala daquele tom de indignação, né, demonstrando como ele acha que considera, inclusive, uma suprema humilhação. Agora, a resposta, claro, a resposta jurídica vai ser dada pela defesa dele ao STF, mas a resposta política já veio, não é isso, Vitor? Temos já, e a oposição disse que vai trabalhar com uma única pauta, professor: o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, a gente tem uma fala da senadora, ex-ministra Damares Alves, exatamente pontuando esse aspecto. Ela fala aqui para quem está na experiência Rádio Cidade. Decidimos que a pauta do Senado será o impeachment do senhor ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes. Será a pauta que a oposição vai trabalhar nos próximos dias. Foi por culpa dele que nós estamos sendo tarifados. Todas as decisões dele já estão comprovadas que violaram direitos humanos. O Senado entende que as decisões do ministro Alexandre provocaram perplexidade em todo o mundo. O mundo inteiro está olhando, que está havendo uma violação de direitos humanos jamais visto na história do Brasil na última república. Então o Senado decide que a pauta única da oposição será a votação imediata do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, para que assim possamos salvar a economia do Brasil e para que a nação possa ter aí um sossego nos próximos anos. Por quê? A culpa de tudo, com certeza, é Alexandre de Moraes e presidente Lula. Esse discurso dela coloca o seguinte aspecto no Congresso. O Congresso tem 3 grandes grupos, tá? O grupo mais de esquerda, que apoia Lula, capitaneado pelo PT, mas tem outros partidos ali, o PSOL, por exemplo.
o grupo do Centrão, que aí você tem muitos partidos, União Brasil, Republicanos, PP, por exemplo, e o PL, né? E o PL é o Partido Novo, de certo modo, os partidos mais à direita no Congresso. Esses partidos, o PL principalmente, é quem vai para esse empate aí. Claro que alguns nomes do Centrão ali, ou de partidos do Centrão, também apoiam. Mas essa é uma pauta que eles vão concentrar nessa pauta, porém, ela tem pouca chance, dessa forma como ela falou, essa pauta não tem tanta chance hoje de passar. Não há votos suficientes no Senado agora para o impeachment de nenhum dos ministros do STF, muito menos o impeachment de Alexandre de Moraes. Porém, a pauta política vai continuar sendo alimentada, né? Além disso, ela também falou na anistia, né? Também a questão da anistia, aquelas pessoas lá do 8 de janeiro. Essas duas pautas hoje não têm fôlego para aprovação, principalmente depois do tarifaço de Trump, né? Então é por isso que ela cita o Lula, a tentativa disso. Mas é um aspecto político importante, um partido importante como o PL, né, centrar fogo aí na questão do impeachment de Moraes. Lembrando, isso é o Senado, não é exatamente a pauta da Câmara, porque só o Senado no Brasil pode fazer impeachment de ministro do STF. Essa é a legislação, essa é a nossa Constituição. Mas vamos aguardar, esse é o segundo semestre, vai ser bem recheado de debates políticos, isso aí a conferir. Professor, nós tivemos a divulgação agora pela manhã do voto do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, sobre essas medidas cautelares impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele é um voto divergente, um voto derrotado, a maioria votou pela confirmação da decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas é um voto que chama a atenção. Diz aqui, trecho do voto do ministro Fux, abre aspas. A amplitude das medidas impostas restringe desproporcionalmente direitos fundamentais, como a liberdade de ir e vir e a liberdade de expressão e comunicação, sem que tenha havido a demonstração contemporânea, concreta e individualizada dos requisitos que legalmente autorizariam a imposição dessas cautelares. Fecha aspas. Olha, esse é um voto divergente, como você colocou. Ele vai exatamente no lado oposto aos outros 4 ministros, né? E abre uma divergência. É uma turma, quem está julgando Bolsonaro não são os 11, são 5, e ele é um desses 5. Não muda o resultado, mas dá uma perspectiva diferente ao processo. Outra coisa, desses 5 que estão lá na turma, ele é o único que não foi afetado pelas medidas do governo americano. Ele não teve o visto, nem seus familiares tiveram vistos cassados pelo governo americano. Nem ele, nem no caso o André Marques, aliás, o André Nunes, né? E o André Mendonça, desculpa. Eu sempre confundo André Mendonça e também o Cássio Nunes Marques. Esses 3 ministros não foram afetados. O Luiz Fux é um deles. E, enfim, segue o baile, continua o processo, né? Ele está em fase agora as audiências já acabaram. O que eles têm agora? A defesa de Mauro Cid tem um tempo para se pronunciar, depois a defesa de cada um dos 7, incluindo o Bolsonaro, e depois o julgamento em si, né? Então, tudo indica que talvez setembro, até o começo de outubro, há uma possibilidade de termos a decisão definitiva, segundo os prazos da Justiça do Supremo Tribunal Federal. Mas aí, de novo, a conferir. Só para lembrar o nome dos 4 que votaram favoráveis, né, à medida do ministro Alexandre, além do próprio ministro Alexandre, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. 4-1, o Luiz Fux. Além do Moraes, né? Além do Moraes, isso. Além do Moraes. Moraes e os outros 3 e o Fux contrário. Professor Marco Aurélio Freire, muito obrigado e até amanhã. Até amanhã. Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp 81 998780997. WhatsApp Cidade FM. Abraçar aqui o José Ciribelli e também o Neto, lá da Rua Preta, que estão conosco. Muito obrigado pela sintonia. Nosso WhatsApp para você participar: 998780997. Manhã Cidade. A seguir, uso de dinheiro em espécie é despesa.